Boa noite a todos. Me escutam bem aí no final? Acho que sim, né? Bom, é um prazer estar novamente aqui, né, realizando esse estudo. Esse estudo eu tenho um carinho muito grande, porque esse tema foi o primeiro tema que eu fiz na casa, há 4 anos atrás, quando nós estávamos na pandemia. E foi um estudo diferente, né? Foi meu primeiro estudo, e tão pertinente à época, ainda era no Instagram, era online, não tem gravado no YouTube. Aí um dia eu repassando alguns estudos, eu vi esse tema e falei, nossa, é tão atual, né? Porque a gente continua aflito sobre tantas questões. Aí, quando o Márcio entrou em contato comigo para me convidar para fazer mais um estudo, eu falei, Márcio, eu já tenho até o tema, eu quero falar de novo sobre esse tema, porque é um tema para mim, né? Quando a gente vem fazer um estudo, na verdade, eu acho que nós somos os primeiros a sermos assim agraciados com o estudo, e não é por acaso, né? Vem de acordo com a nossa necessidade. Então, o tema causas atuais das nossas aflições, né, é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. É um tema que nos traz assim oportunidade de muitas reflexões. E, para começar, eu gosto sempre de definir as palavras, né, porque a língua portuguesa é muito rica e, às vezes, uma palavra tem um monte de significados. Então, para a gente estar na mesma página, vamos entender o que a Wikipédia diz para a gente sobre aflição. Aflição é um sentimento de agonia, sofrimento intenso, preocupação ou desassossego por alguma causa ou coisa em que vá afetar a vida direta ou indiretamente. E isto tem relação com o nosso estado físico ou moral. Então, a aflição é tudo aquilo que incomoda a gente de alguma forma, né? Seja físico, quando a gente tem uma dor, quando a gente está doente, né? Seja moral, quando a gente, às vezes, tem uma conduta não muito condizente do que a gente sabe que é o correto, né? E eu acrescentaria aqui ainda o estado emocional também, né? Que gera muitas aflições. Hoje a gente vive uma era de tanta ansiedade, né? E então o estado emocional também está dentro desse contexto da aflição, né? E a base desse estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, itens 4 e 5. Eu confesso que, quando eu comecei a estudar a doutrina, né, esse termo, para mim, esse título, era meio esquisito, como eu acredito que seja para muita gente, né? Mesmo estudando, eu ainda levei um tempo para assimilar, né? Porque como assim que os aflitos são os bem-aventurados, né? Mas nesse mesmo capítulo, a gente tem um trechinho do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, que nos diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E aí, parece que confunde mais ainda a gente, né? Parece que tem que estar assim, no fundo do poço para ser bem-aventurado, né? Quando a gente lê isso. E quem seriam, na verdade, esses aflitos bem-aventurados, né? Será que todos que sofrem são bem-aventurados, né? Quais seriam essas bem-aventuranças, né? Será que é preciso mesmo tanto sofrimento para a gente encontrar essa tal felicidade? E aí, Emmanuel, no livro Nascer e Renascer,
vai nos dizer o seguinte: os aflitos bem-aventurados não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, mas sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir, agindo com bondade e paciência incansável na vitória do bem. Ou seja, então Emmanuel aí já começa a esclarecer para a gente que bem-aventurado não é necessariamente quem sofre, é quem sabe lidar com as adversidades da vida, né? Porque dores todos nós temos. Eu não lembro quem é o filósofo que dizia o seguinte: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Dores todo mundo tem, né? A diferença é como nós lidamos com essas dores. Então, aqui, Emmanuel já começa a esclarecer para a gente que bem-aventurança não está necessariamente relacionada a sentir a dor, mas sim a maneira como a gente lida com essa dor. E qual é a origem das aflições que acontecem nas nossas vidas? Né? Vamos pensar um pouquinho. Kardec vai nos dizer... Kardec não está querendo dizer, não. Kardec vai nos dizer, nesse mesmo capítulo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que as vicissitudes da vida se dividem em dois grupos. As primeiras têm sua causa na vida atual e outras em encarnações passadas. Esse capítulo ele vai dividir as causas atuais das aflições, que é o nosso tema hoje, e tem as causas anteriores das aflições, que está justamente relacionada a essas encarnações passadas, tá? Mas nós vamos ver que em ambos os casos, tanto nas causas atuais como nas causas passadas, nós somos os principais, se não os únicos responsáveis pelas nossas aflições. Mas como assim, gente? Quem que quer sofrer, né? Quem que quer buscar aflições para si mesmo? Tudo que acontece conosco tem princípio, meio e fim em nós mesmos, né? Ou seja, as nossas vivências são fruto do bom ou mau uso que a gente faz de quê? Uma coisa que a gente ouve muito aqui na doutrina, nosso livre-arbítrio. Muito bem, entendeu? Ou seja, nós temos a possibilidade, né, de fazermos o que quisermos. Mas o bom ou mau uso que a gente faz dessa liberdade é justamente o que vai nos levar a ter mais ou menos aflições, né? Segundo Kardec, nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sofrimento, pois nós somos vítimas da imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição, da nossa vaidade. Todas essas mazelas que a gente carrega, né, elas vão influenciar diretamente nas nossas aflições, né? E por que isso? Porque, ao invés de nós reconhecermos e buscarmos melhoria a essas más tendências, nós costumamos atribuir os nossos infortúnios à má sorte, à má fortuna, né? E até à providência divina. Quantas vezes a gente ouve assim: ah, eu não tenho sorte com nada, eu não tenho sorte no amor, não tenho sorte, né, no trabalho, não tenho sorte no dinheiro, eu sou azarado mesmo, né? Então, quer dizer, a gente atribui ao externo aquilo que é, na verdade, a construção de todas as nossas ações. Quando não, a gente ainda fala, ainda bota na conta de Deus, né?
Ah, Deus quis assim, não sei o que eu fiz, eu devo ter, como é que a gente escuta? Eu devo ter jogado pedra na cruz, né, em outra encarnação e tudo, porque não é possível, tudo acontece de ruim para mim. A gente muitas vezes tende a ter essa concepção, né? E isso, gente, também a gente não precisa se sentir culpado por agir assim, não, né? Porque nós somos espíritos o quê? Imperfeitos ainda. Se fôssemos espíritos perfeitos, já teríamos avançado todas essas fases, né? E já nem teríamos aflições, porque já não agiríamos moralmente de forma errada, né? Não teríamos vaidade, não teríamos orgulho e automaticamente não vivenciaríamos essas aflições. Mas, por sermos ainda espíritos em processo de desenvolvimento, por isso estamos, né, no mundo de provas e expiações, nós ainda trazemos conosco muitas fragilidades na maneira como conduzimos as nossas ações. Então, a nossa existência na Terra, ela é moldada, é ainda construída com base nas nossas fragilidades. Então, essas mazelas que a gente carrega, né, de orgulho, de vaidade, etc., são inerentes a um espírito que ainda está em processo de desenvolvimento. Todos nós que estamos aqui nessa sala, nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse universo, estamos no mesmo barco. Se fôssemos espíritos perfeitos, com certeza não estaríamos mais habitando um mundo de provas e expiações, né? Então, assim, algumas pessoas já estão mais evoluídas num aspecto, outras em outro, mas, de um modo geral, está todo mundo dentro do mesmo quadrado, no caso redondo, né? Que é a Terra. E isso nos remete a quê? Quando a gente fala, né, desse universo de responsabilidades, de provas, de expiações, né, de que nós somos os responsáveis pelas nossas aflições, isso nos remete à lei de causa e efeito, né, que a gente já ouviu tantas vezes falar, né, em vários estudos e tal, e é uma lei que está dentro das leis naturais, né? E que tudo que a gente faz tem uma consequência, como a gente até falou anteriormente da questão do livre-arbítrio, né? A maneira como nós vamos agir vai gerar prós ou contras para nós mesmos e automaticamente para o que está à nossa volta, né? Bom, essa lei de causa e efeito nos faz pensar também no seguinte: se nós cremos em um Deus que é bom, justo e misericordioso, que eu acho que é o que não só a doutrina espírita, né, mas todas as religiões pregam, não existe nenhuma religião que não fale que Deus é bom, pelo menos eu não conheço, né, que é justo, que é misericordioso. Então, como nós poderíamos conceber que ele permitisse que uns sofram tanto, enquanto outros, né, pelo menos ao nosso olhar, têm uma vida tranquilíssima, né, não tem problema nenhum. A gente não tem, às vezes, essa percepção de que a grama do vizinho é sempre mais bonita, e depois a gente descobre que a grama é artificial, mas até descobrir, a gente tem essa percepção, né, de que o outro não sofre, porque o outro está sempre rindo, o outro está sempre bem. Gente, cada um, é o que eu falei, tem as suas dores, só que depende da forma como cada um leva a vida. E se Deus é bom e misericordioso, por que ele permitiria que uns sofressem, que uns tivessem o terreno sem grama nenhuma e o outro com terreno com uma grama maravilhosa? Não teria muito sentido, né? Se a gente partir desse princípio, a gente já começa a entender, ou pelo menos somos convidados a refletir de que a gente tem uma participação nisso aí, né? Agora, será que nós realmente cremos num Deus que é bom, justo e misericordioso? Por exemplo,
Quando nós nos deparamos com algumas situações da vida, a desigualdade social, mortes prematuras, e não só as prematuras, né? Por mais que a gente saiba que o nosso destino é a morte, desde o dia que a gente nasce, é muito difícil a gente, né, lidar com a perda de um ente querido, né? Então, a gente ainda tem muita dificuldade, né? Eu já ouvi, quando eu era criança, isso faz só um tempinho, eu ouvi, às vezes, as pessoas falarem assim: gente, fulano tão jovem morreu, tanta gente ruim, né? Fulano era tão bom, tão jovem, e morreu, tanta gente ruim que não morre, que está aí. E é um outro estudo, tá, gente? Mas, de qualquer forma, a gente ainda tem uma dificuldade em lidar com a morte, né, de um modo geral. Quando falamos, então, das questões de doenças, né, congênitas, ou seja, crianças que nascem já com defeito, com mutilação de pés, de mãos, né, com defeitos que vão impactar na vida, mais ainda. E aí, diante dessas causas, a gente às vezes pergunta assim: será que Deus realmente existe? A gente estava falando de um Deus bom, justo e misericordioso. Mas em alguns momentos da nossa vida, essas questões, né, nos fazem refletir sobre a justiça divina, né? Será que Deus existe? Ou, pelo menos, quem que nunca pensou, será que Deus esqueceu de mim? Tem épocas, né, que a vida da gente é uma tsunami atrás da outra, uma tormenta atrás da outra, e a gente pensa assim: gente, eu preciso, sabe, fazer alguma coisa, porque eu acho que Deus esqueceu de mim, né? Então, diante dessas aflições, né, diante dessas situações, muitas vezes a gente coloca em xeque a nossa fé, né? E quando a gente coloca em xeque a nossa fé, a gente está causando, de certa forma, desespero e desesperança. Porque quando a gente tem fé, a gente vai acreditar, né, crer realmente na justiça divina. A gente vai crer que Deus é, sim, bom, justo, misericordioso. Então, se eu estou passando por alguma coisa, é porque eu tenho que passar, né? Isso tem que trazer para a gente um ensinamento, mas não é fácil, gente. Não é fácil. Inclusive, eu vou pedir licença aqui para vocês. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, na parte final, na parte de coletânea, o capítulo 28, é o finalzinho do livro, e ele trata de preces, né? E às vezes é tão difícil quando a gente está diante de uma situação complicada que a gente perde mesmo a esperança, e muitas vezes a gente até ora, mas a gente ora pedindo aquilo que a gente acha que é o melhor para a gente, né? Nós somos presunçosos, a gente acredita em Deus, a gente acredita que Deus é bom, mas a gente puxa a sardinha para o nosso lado. Deus, faz, né? Dá uma ajuda aqui, pedindo aquilo que a gente, na verdade, acha que é o melhor para a gente. Então, eu vou pedir permissão para ler só o prefácio, porque nessa coletânea, quem nunca teve a oportunidade ou a curiosidade, gente, tem prece para tudo que a gente imaginar. E tem prece na hora das aflições. Então eu vou, mas eu acho que prece é uma coisa assim, muito pessoal, né? A gente já teve estudos e tudo aqui. Prece a gente deve fazer com sentimento. Então, tem alguns até modelos de prece, mas eu acho que o que interessa aqui para a gente é só o prefácio que fala justamente sobre como a gente deve orar, como a gente deve clamar a Deus no momento das aflições, ok? Não, você não. Vou colocar aqui. É pequenininho. Nas aflições da vida.
podemos pedir a Deus favores terrestres, e Ele pode nos conceder quando tem uma finalidade útil e séria. Mas como julgamos a utilidade das coisas pelo nosso ponto de vista, e nossa visão é limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e não quer senão o nosso bem, pode, pois, recusar-nos como um pai recusa a seu filho o que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, nisso não devemos conceber nenhum desencorajamento. É preciso pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com a qual o tivermos suportado. Ou seja, aqui, né, Kardec já passa para a gente a necessidade de nós termos resignação diante das nossas dificuldades. Então, quando diante de uma aflição, a maneira de nós orarmos não é pedir exatamente aquilo que a gente acha que é o melhor para a gente. É pedir que a gente tenha forças, que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha discernimento para lidar com aquela situação. Que, com certeza, aquela situação está ali para a gente para nos ensinar. Né? Alguma coisa a gente precisa aprender através dessa adversidade, ok? Aí, Jesus... Opa. Jesus nos diz, não há o que temer. E se cremos em Jesus nessa afirmativa, por que nós vivenciamos tantas aflições no nosso dia a dia? A maioria das aflições, das nossas aflições, elas são produzidas pelas nossas crenças mentais. Ou seja, aquilo que nós acreditamos, aquela ideia que nós construímos na nossa mente sobre um determinado assunto. Nós temos crenças mentais sobre casamento, sobre filhos, sobre dinheiro, e etc, etc, etc. Né? Ou seja, sobre tudo que nos conduz no nosso dia a dia. E essas crenças, elas são formadas por tudo aquilo que nós recebemos como herança dos nossos pais, né, no nosso processo de educação. Então, muitas vezes a gente vai recebendo, né, herança de determinados conceitos com relação a tudo, né, com relação a casamento, com relação a relacionamento, com relação a filhos, e que a gente traz aquilo para a gente como verdade. E hoje a gente ainda tem uma possibilidade que é muito boa, mas a gente precisa saber dosar, que é aquilo que a gente recebe através da mídia. Televisão, internet, rádio, né? E a gente precisa ter um filtro dosador para saber o que serve para a gente e o que não serve. Isso é um grande desafio, porque a gente é tão enxurrado, né? A gente recebe uma enxurrada tão grande de informações e, às vezes, até o que a gente recebe como herança dos nossos pais, isso vai vindo, às vezes, de geração em geração e a gente absorve aquilo como se fosse a única verdade e sofre, né? Sofre porque, muitas vezes, a gente nem entende por que a gente está agindo, recebendo e construindo, né, as nossas ideias sem esse filtro. E aí, quando a gente fala da mídia, né, a gente tem uma ilusão de que a gente precisa ter um cargo,
maravilhoso, que nos dê poder, que nos dê status, né? Eu trabalhei muito tempo em RH e era engraçado, sabe? Quando naquela época que a gente recebia o contra-cheque em papel, a peãozada, a gente chama de peão, quem trabalha no petróleo sabe que chamar de peão não é ofensa, né? Então a peãozada ficava, escondia o contra-cheque e dizia que recebia muito mais. Eu era do RH, toda hora tinha um na minha sala. Por que fulano recebe mais do que eu? Não recebia nada, mas as pessoas têm a necessidade de se mostrarem mais, né? De que ganha mais, de que tem poder, né? De que tem status. Isso está intrínseco aí nos padrões da sociedade e a gente acaba, às vezes, embarcando nisso, né? Ter um super carro, trocar de carro todo ano, morar numa mansão, ter um corpo perfeito, né, não é saudável. A gente não está falando aqui de fazer atividade física, de controlar a alimentação para ter um corpo saudável, e até que tenha um corpo bonito, um corpo esbelto, mas a questão é a dosagem disso, né? É como que a gente lida com isso. De viajar pelo mundo, conhecer todos os países e tal. Ou seja, parece que se a gente não vivenciar essas questões, a gente não faz parte da sociedade, né? E a gente sofre por isso, né? As mídias sociais, as redes sociais, elas mostram uma realidade que não existe. E o que a gente tem hoje de adolescentes sofrendo por ansiedades absurdas, porque não tem aquela pele de pêssego, porque não tem aquela roupa que, sabe, posta, porque não viaja como fulano viaja. Ou seja, eu digo que nas redes sociais existe o mundo ideal e a gente precisa vir para o mundo real, né? Porque aquele mundo, ele é fictício, gente. Ninguém tem aquela vida que posta o tempo todo nas redes sociais. Vocês já viram alguém postar um dia que acorda mal, que, sabe, tá mal, que o cabelo não deu certo, sabe? Ninguém posta isso, as pessoas só postam aquilo que mostra que elas são maravilhosas, como se elas tivessem uma vida maravilhosa. E a gente vem de pós-pandemia, onde os adolescentes eles sofreram talvez mais do que a gente, porque perderam essa possibilidade de contato na escola, né, onde está tendo as transformações do corpo e tudo, eles estão vivendo um nível de ansiedade assim absurdo, porque muitas vezes começa a nascer aquele monte de espinha na cara, e por que só ele tem aquelas espinhas? Por que fulano que tem a mesma idade posta 3 quilos de base, né, no rosto, posta aquela foto com 300 filtros, e aí parece que tem uma pele perfeita. Então, assim, a gente precisa realmente ter muito cuidado com relação a isso, porque essa ilusão que a gente vive, né, nos faz sofrer as nossas aflições também, porque é como se a gente precisasse ter isso tudo para ser aceito pela sociedade, né? E será que isso não tem realmente impacto nas nossas aflições? Ou seja, as escolhas que a gente faz no dia a dia, elas impactam diretamente nas aflições que a gente vivencia, né? Será que, assim, a gente não está vivendo atualmente, que cada um pense um pouquinho nas suas aflições, mas será que a gente não está vivendo atualmente a consequência daquilo que a gente fez ou até que a gente deixou de fazer? Porque quando a gente escolhe não fazer, a gente também está escolhendo, a gente também está usando o nosso livre-arbítrio, né? Então, é uma possibilidade da gente refletir como que a gente está realmente conduzindo as nossas ações. Eu botei alguns exemplos aqui para a gente pensar um pouquinho. Quantas vezes somos vítimas do nosso próprio orgulho e da nossa ambição? Quantas vezes fracassamos por perseverança, imprudência e por cedermos aos nossos desejos momentâneos, né? Quantas vezes a gente age ali meio que por impulso, vai ali no shopping plaza,
com cartão, compra um monte de coisas, aí depois, quando chega a fatura, meu Deus, para que eu comprei isso? Coisa que a gente nem precisava, ou seja, a gente cede à vaidade, ao desejo do momento, né? Quantas uniões são desfeitas porque foram construídas com base no interesse e na vaidade, né? E aí são relações de todos os tipos, né? E aqui eu vou estender um pouquinho quantas vezes as relações elas iniciam mostrando que está tudo errado, que tem tudo para não dar certo. Mas aí tem aquela ilusão, vai mudar, né? Vamos levar adiante que vai mudar, e não muda, e a coisa só vai, às vezes, piorando. E isso vai trazer realmente aflições para a gente de alguma forma, né? Quantas desavenças e conflitos poderiam ser evitados se soubéssemos melhor dialogar e praticarmos a empatia? A falta de empatia, eu acho que é um dos maiores males do mundo que a gente vive, né? A gente está tão, às vezes, por mais que a gente, é engraçado, por mais que a gente se preocupe em fazer parte da sociedade, a gente quer fazer parte, né, desse todo, mas a gente tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro. A gente vive, às vezes, dentro da nossa própria bolha. E aí, a gente muitas vezes age por impulso, entra numa discussão. Trânsito está aí, né, gente? Que a gente vê cada vez mais desavenças, mortes, inclusive no trânsito, porque às vezes faltou só um pouquinho de diálogo, sabe? Um pouquinho de paciência, de se colocar realmente no lugar do outro, né? Quantas doenças e enfermidades são consequências dos exageros que cometemos? Gente, aquela gordurinha da picanha no churrasco, né? Aquela cervejinha gelada, mas a gente não toma uma só, né? A gente quer mais, quer mais. E aí, os excessos até de alimentos vão causar problemas para a gente, né? Vão causar o excesso de comida, né? Mesmo quando a comida é saudável, né? Quando eu falo excesso de comida, não estou falando só do hambúrguer com batata frita. Até a comida saudável, em excesso, ela prejudica. Não tem aquela frase que água demais pode matar a planta? Né? Então, a gente precisa realmente dosar. Quantos pais... Gente, esse aqui é demais. Quantos pais vivenciam a ingratidão e o desrespeito de seus filhos porque não puseram limites e não combateram desde cedo as suas más tendências? Dizer não para o filho é difícil, mas é extremamente necessário, porque isso vai impactar no adulto que ele vai ser e isso vai impactar em nós mesmos, no retorno que esses filhos vão trazer para esses pais. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio para agirmos conforme as nossas concepções, mas teremos sempre o resultado dessas escolhas que vamos fazendo, né? Opa! No livro Céu e Inferno, né, de Kardec, na primeira parte, capítulo 7, número 8, trata do Código Penal da Vida Futura. Kardec nos diz o seguinte: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Ou seja, tudo vai acontecer, conforme nós falamos antes, de acordo com a maneira como nós usamos o livre-arbítrio, né? A gente ouve muito aqui em alguns estudos, não tem como a gente plantar banana e querer colher abacaxi. Se eu plantar banana, eu vou colher banana. Se eu plantar abacaxi, eu vou colher abacaxi. Então, se eu agir dentro do bem, eu vou ter as melhores consequências dessas minhas ações. Da mesma maneira que se a minha ação, o meu pensamento for direcionado para o mal,
eu vou sofrer também as consequências maléficas dessas ações. Complementando, no Livro dos Espíritos, a questão 872 nos diz o seguinte: a lei de ação e reação, ou princípio de causa e efeito, está relacionada à lei de liberdade e à sábia manifestação da justiça e bondade divinas. Os atos praticados contra a lei de liberdade própria ou alheia nos conduzem à questão do livre-arbítrio, assim resumida. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova ou por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Desmembrando um pouquinho isso, o que Kardec nos diz aí? Que mesmo quando a gente escolhe, né, mesmo quando vem uma atitude mal, quer dizer, com uma expiação, uma prova de outras vidas, se nós encarnamos para a nossa evolução, a gente não pode admitir e perder a oportunidade de consertar isso, né? Então, mesmo porque nós não somos determinados para o crime, nós somos determinados para a felicidade, né? Isso é o que a gente tem como base no estudo. Todos nós somos determinados para sermos felizes, e a felicidade não combina com crime. Então, se eu venho como, né, tenho isso como prova e expiação, essa inclinação, ainda assim eu tenho livre-arbítrio e devo fazer o bom uso dele para, nessa vida, corrigir isso. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Isso nos remete à lei de causa e efeito, né, que é a lei também chamada de ação e reação, e Jesus falava muito dessa lei quando ele dizia: a cada um segundo as suas obras, né? Nós já ouvimos muitas vezes esse trecho, e aí eu trouxe também um trechinho, quer dizer, partes de um trecho aqui desse livro. Vanessa indicou um livro, mas esse livro aqui, eu acho que ainda tem aí na livraria, eu comprei ele aqui já há muitos anos, mas acho que tem, super recomendo, Técnica de Viver, do Valdo Vieira, pelo espírito Kevin Van Dyne. E a primeira lição, que é a lição Técnica de Viver, também não vou ler a mensagem toda, só separei um trechinho aqui, que eu achei que tem a ver com a gente, tá? Diz o seguinte: depois de certa altura de aprendizado, a alma deve reconhecer que a vida não pode ser consumida simplesmente, levada de roldão, através de processos empíricos, sem previsões e sem planos. Seja positivo examinando seus passos. Corrija as distorções da figura que você faz de si. Afaste as fobias, desfaça as prevenções. Evite a reincidência dos enganos. Entenda você sem excessos contras ou prós, imparcialmente, amparando as rebarbas tanto de entusiasmo quanto de pessimismo das suas estruturas sentimentais. Você pode realizar muito mais por você e pelos outros se retificar as conclusões errôneas que sustenta sobre sua própria pessoa. Quase todos portamos cicatrizes morais que nos cerceiam os passos mais amplos de vanguarda. Muitas das suas incapacidades existem apenas na sua mente.
Liberte-se da tirania das ideias negativas que você sustenta nesse ou naquele sentido contra você. Nossa vida é a nossa edificação. O Evangelho de Cristo é suficientemente claro quando nos afirma que, na vida e no universo, a lei respeitará sempre o inarredável princípio, a cada um segundo suas obras. Ou seja, a gente escuta isso o tempo todo, né? E aí, Pablo Neruda nos diz: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências, né? Ou seja, isso está no nosso dia a dia. A gente sabe o que tem que fazer, né? Além dos estudos espíritas e tudo, a gente tem pensadores, a gente tem estudiosos falando, na verdade, sobre essa lei de causa e efeito, que é realmente a vida, né? Ou seja, a nossa vida atual, ela é consequência de todas as nossas ações que fizemos ou deixamos de fazer. E aí a gente precisa refletir o que a gente está fazendo, porque se a vida atual é consequência do que eu fiz ou deixei de fazer ontem, o que eu estou fazendo hoje para construir o meu futuro? Né? Então, assim, a gente precisa ter essa concepção e fazer realmente uma análise, né, do que a gente está fazendo, que futuro a gente quer ter. O futuro a Deus pertence. O futuro pertence a gente. Né? A gente precisa agir, a gente precisa construir esse futuro hoje. Né? Então, entregar tudo na mão de Deus é vitimismo. Cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação do nosso próprio amanhã. Né? E aí, né, muitas vezes a gente escuta assim: eu sou assim mesmo, eu vivo assim porque é a vontade de Deus. A gente precisa desconstruir isso. Chico, deixa eu achar aqui. Vai nos dizer que devemos praticar uma autoanálise sincera de como estamos agindo. Eu acho que era Santo Agostinho, né, que dizia que à noite, a gente deve fazer uma reflexão de tudo aquilo que a gente fez durante o dia, né? E ali mesmo já começar a enxergar o que a gente fez que pode estar impactando negativamente tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas à nossa volta. A partir da constatação dos nossos erros, assumirmos a responsabilidade pelos mesmos, ou seja, deixar de nos fazermos de vítima das circunstâncias. E, por fim, sermos bastante humildes para encará-los e corrigi-los em nosso próprio benefício. Chico dizia: não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta, busque o bem e viverás melhor. E como que a gente pode viver melhor, né? Trabalhando para o nosso aprimoramento moral e intelectual, tendo como base os ensinamentos de Jesus. Está tudo ali, a gente não precisa reinventar a roda, né? Está tudo ao nosso alcance, né? Deus quer o nosso progresso e, para isso, precisamos sentir e vivenciarmos a diferença entre o bem e o mal. E entendermos a necessidade de melhorarmos sempre, a fim de que não cometamos novos erros. Não podemos nos esquecer que somos parte de uma engrenagem e o nosso progresso individual impacta no progresso de toda a humanidade. Então, quando eu busco a minha melhoria, eu não atinjo só a mim, né? A gente
acaba influenciando no ambiente que a gente vive, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso meio social. Então, quanto mais a gente se apegar aos ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita, ela tem uma bibliografia imensa, né, que nos ajuda nessa jornada. A gente não está sozinho, né? Embora o progresso seja individual, né, nós temos a interatividade, nós temos a base para evoluirmos, né? Para que haja o progresso coletivo, é preciso que haja o progresso de cada um de nós. Assim, temos a responsabilidade de sermos co-criadores de um mundo melhor para todos nós. E uma vez que somos espíritos imortais, nunca é tarde para buscarmos a correção dos nossos erros, pois a misericórdia de Deus nos faculta a oportunidade de sempre recomeçarmos para o bem. A existência física é transitória, mas o espírito é imortal. Mas a gente não precisa esperar a outra encarnação, as nossas outras encarnações, para nos corrigirmos, né? A gente pode e deve fazer isso já, né? Chico também nos diz que, embora não possamos voltar atrás, né, para mudar o passado e fazermos um novo começo, podemos começar agora e fazer um novo fim. É aquilo que a gente estava falando, né? A gente está hoje construindo o nosso futuro. E que futuro eu quero construir para mim? Com mais ou menos aflições, né? Ou seja, a gente não tem garantia de que dores a gente vai passar, mas a gente tem sim a garantia e a possibilidade de escolher passar por essas dores com resignação, com o auxílio de Jesus, né, com o auxílio da espiritualidade, para que a gente tenha sabedoria e resiliência para lidar com essas adversidades. Para quase finalizar, eu coloquei aqui, não por acaso, né? Nós estamos iniciando o mês de setembro, que é o mês de combate ao suicídio, né? E eu coloquei essa foto dos girassóis, né, justamente fazendo uma analogia com o que a gente falou, porque o girassol, quando ele está se sentindo debilitado, né, sentindo que ele vai morrer, o que ele faz? Ele procura a luz do sol. E eu quis, nessa foto, transmitir a mensagem de que, assim como o girassol, nós podemos, através dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos da doutrina, né, espírita, buscarmos a nossa luz, buscarmos a nossa melhoria. Né? O girassol, ele faz um super ensinamento para a gente, tá? Então, assim, a vida sempre vale a pena, né? Trazendo um pouquinho para a questão do Setembro Amarelo, com aflições, com dores ou sem, o melhor é sempre viver, né? E aí, agora, para finalizar mesmo, Vanessa, o vídeo, a gente vai cantar, porque cantar também é uma forma de oração. E quem nunca teve noites traiçoeiras, né? Eu adoro essa música, e noites traiçoeiras que fazem a gente ficar acordado, pensando nas nossas aflições. Vamos cantar juntos, tá, gente? Quem não souber, tem a letra aí. Viver. Entrega sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim. Teus tormentos.
E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Então, a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Muito obrigada, gente.